Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Antes de começar, quero saber quem está me acompanhando hoje. Então, comente de onde está me assistindo e também a hora que é aí. Bem, vamos ao primeiro relato. Nem toda ligação precisa de número. Algumas vozes sabem exatamente para quem chamar. Boa noite, Félix. Faz anos que quase ninguém mais usa telefone fixo, mas eu mantenho o meu. Velho, amarelecido, de disco ainda, com aquele som característico ao girar cada número. Acho que me apeguei ao ritual de discar devagar, de ouvir o toque arrastado do outro lado da linha. A casa é silenciosa demais às vezes, e qualquer som familiar me conforta. Eu sou Clarice. Tenho 67 anos e moro sozinha desde que minha irmã se mudou para o interior com a filha. Nunca me casei, nem tive filhos. Não me queixo. Minha solidão é uma daquelas bem educadas. Não incomoda, só observa. Foi numa quarta-feira qualquer que aconteceu a primeira vez. Eu estava terminando um bordado na sala quando o telefone tocou. Um toque só. Seco, quase tímido. Olhei para o aparelho, surpresa. Ninguém liga para mim nesse número há muito tempo. Nem os bancos. Deixei o bastidor de lado e caminhei até o telefone. Quando atendi, só ouvi um chiado leve, como de rádio mal sintonizado. E então, uma voz. Não era clara, tampouco audível. Era como se o nome Clarice estivesse sendo sussurrado atrás de uma parede de água. Quase imperceptível, mas familiar. Um sussurro doce e lento. Meu nome. Nada mais. Alô? Quem fala? Perguntei, tentando manter o tom firme. Silêncio. Pensei que fosse trote ou alguma interferência. Mas o que me fez hesitar foi o tempo da chamada. Ela durou exatos 23 segundos, como descobri depois, olhando o identificador. O número, inexistente. Aparecia apenas números zeros. Desliguei, incomodada. Naquela noite, sonhei com a sala da casa da minha infância. Tinha cheiro de madeira velha e café passado. No canto da sala, uma mulher costurava. Seu rosto era coberto por véu branco, mas suas mãos eram muito finas, como galhos de uma árvore seca. Ela cantava meu nome. E o telefone tocava ao fundo, sem parar. Acordei suando. Ainda era madrugada. O telefone estava fora do gancho. Não lembro de tê-lo tirado. Voltei a dormir mal. E nos dias seguintes tentei esquecer. Afinal, velhos têm dessas coisas, não é? Ouvimos, vemos, sentimos e logo esquecemos. Mas na sexta-feira, exatamente às 18h47, o telefone tocou novamente. Dessa vez, foram 2 toques. Quando atendi, o chiado estava mais fraco e a voz mais clara. Clarice. Era o mesmo tom, suave, arrastado, como o de uma mulher muito calma. Ou muito distante, uma melodia quase sagrada, se posso dizer assim. Meu coração bateu estranho. Aquilo não era um trote, e nem era imaginação. Naquela noite sonhei com uma fita cassete. Eu a colocava num gravador antigo, e dela saía a mesma voz. Como se a ligação estivesse sendo repetida ali, dentro do meu próprio sonho. Ao acordar, senti uma necessidade súbita de ir ao porão. Não fazia isso há anos. Não desde a última limpeza, antes do inverno. Lá embaixo, no armário de madeira carcomido, havia uma caixa com objetos antigos da família. Entre eles, um gravador de fitas. E uma única fita etiquetada com um nome escrito à mão. Clara. Não lembro de ninguém da família chamado Clara, mas a voz era estranhamente parecida com a que ouvi. Subi com tudo nas mãos. Sentei na sala e apertei o play. O gravador demorou alguns segundos para responder. A fita rangeu, como se relutasse em girar após tantos anos de esquecimento. Um estalo baixo e então o chiado. Mas não era apenas estática. Lentamente, como um véu se erguendo, surgiu uma voz feminina. Baixa, grave, quase melancólica. Clarice, Clarice, você está me ouvindo? Senti um arrepio subir pela espinha. Aquela voz, embora embargada pelo tempo e pela fita deteriorada, era a mesma da ligação. Era como se estivesse ouvindo uma repetição do que acontecera 2 dias antes. Mas como? Na gravação, havia pausas longas.
Sons de fundo, como passos leves sobre madeira. O som de um copo sendo pousado sobre uma mesa. E depois, mais palavras, ditas com um cuidado quase maternal. Você não precisa ter medo. Eu só queria que me escutasse. Por um instante. A fita terminou assim. Um clique seco anunciou o fim do rolo. Fiquei ali sentada, olhando para o gravador como se esperasse que ele dissesse algo mais. Mas o silêncio voltou. Um silêncio tão espesso que parecia ocupar o ar da sala inteira. Passei os dias seguintes tentando entender. Busquei nas poucas anotações de família qualquer pista sobre uma mulher chamada Clara. Revirei álbuns, cartas, cadernos antigos. E então encontrei uma fotografia desbotada, onde aparecia uma mulher de vestido branco ao lado da minha mãe, ainda jovem. Atrás delas, um campo com flores silvestres. No verso da foto, escrito à caneta, Clara e Cecília, primavera de 1961. E Cecília era minha mãe. E Clara? Bem, parece que era sua prima. Lembrei vagamente de ouvir esse nome quando era criança, mas sempre como uma figura distante. A prima da mamãe que vivia sozinha, diziam. Clara havia desaparecido em algum momento dos anos 70, sem deixar rastro. Nunca houve um funeral. Só suposições. A família se calou sobre ela com o tempo. Silêncio, aliás, era uma tradição entre os meus. Na semana seguinte, as ligações continuaram. Sempre às 18h47, como um relógio. Uma vez a voz disse: Eu me lembro de você, pequena, com medo da trovoada. E eu me lembrei também. Tinha 7 anos. Houve uma tempestade terrível. Me escondi debaixo da mesa da sala da minha avó. E alguém me cobriu com um lençol e me deu um copo de leite morno. Mas não era minha avó. Era uma mulher de mãos frias e voz baixa. Eu não conseguia ver o rosto. A lembrança voltou com tanta força que meu corpo estremeceu. Na ligação seguinte, tentei gravar a chamada. Usei o mesmo gravador com outra fita em branco. Apertei o play assim que o telefone tocou. Dessa vez, a voz disse algo diferente. Não está mais aí, não é? Só ficaram os ecos. Silêncio. Depois disso, a ligação caiu. Ouvi a gravação minutos depois. Estava lá. Tudo. O chiado, a voz, as palavras. Mas havia algo a mais. No fundo da gravação, quase inaudível, um som metálico. Como uma porta enferrujada se abrindo. E um leve choro. De criança. Naquela noite sonhei com um corredor muito comprido. No fim dele, um telefone vermelho. Eu corria para atender, mas quanto mais corria, mais longe ele ficava. E quando finalmente cheguei, a voz sussurrou. Você ainda lembra da história do poço? Eu acordei com lágrimas nos olhos. E pela primeira vez em muito tempo tive medo de adormecer de novo. Nos dias que se seguiram, fiquei obcecada com as ligações. Anotei tudo. Datas, horários, frases. Coloquei uma pequena câmera na estante em frente ao telefone, tentando captar algo além da voz. Mas as imagens gravadas eram sempre as mesmas. Clarice, imóvel, falando sozinha. Nenhum som era captado, nenhuma interferência. Silêncio absoluto. Mas o gravador, esse sim, continuava registrando. Na terceira fita, algo diferente aconteceu. Ao reproduzir o conteúdo da chamada da noite anterior, percebi uma mudança no tom da voz. Ainda era feminina, baixa, distante, mas havia urgência, medo, uma respiração entrecortada. Não olhe pelo espelho, Clarice. Não olhe. Repetiu isso 2 vezes. Depois, um som de batida seca, como se alguém tivesse deixado cair o telefone. E por fim, uma frase que me fez gelar. Ela está do outro lado da linha agora. Me levantei e fui até o espelho do corredor. Era um espelho oval, em moldura de madeira escura, herdado da minha avó. Sempre esteve ali, entre o quarto e o banheiro. Mas naquele dia, ao me aproximar dele, senti um arrepio sem motivo. Meu reflexo estava lá, como deveria estar. Mas algo na minha expressão parecia atrasado. Como se meus movimentos fossem ligeiramente seguidos, não simultâneos. E nos olhos, por um instante, juro,
Havia uma sombra atrás de mim. Mas quando me virei, nada. Na gravação seguinte, a voz dizia: "Você me chamou quando era menina. Lembra?" E então algo curioso. Naquela noite do poço, eu ouvi sua voz, Clarice. Fui até a cozinha e preparei chá, tentando afastar as sensações. Mas tudo começou a se juntar. A tempestade da infância. A mulher que me acalmou. A história do poço que minha mãe dizia que era só imaginação. Eu comecei a duvidar da minha memória. Decidi voltar ao porão, mesmo com o cheiro de mofo e o frio que parecia não sair das paredes. Desta vez, explorei mais fundo. Atrás das caixas de livros e louças antigas, encontrei um pequeno baú de madeira. Dentro dele, fitas. Muitas fitas. E todas rotuladas com nomes femininos. Clara, Cecília, Teresa, Clarice. Meu nome estava em 3 delas. Tirei uma ao acaso. Era pequena, com a caligrafia trêmula. Clarice, 07 de julho de 1971. Coloquei a fita no gravador. Pressionei o botão. E ouvi a mim mesma. Criança. "Tia Clara, a senhora vai mesmo embora?" A resposta foi lenta, triste. "Um dia você vai me ouvir de novo, Clarice, mas só quando ninguém mais puder." Me sentei no chão de cimento, abraçando os joelhos. Aquela fita existia. Eu estava ouvindo a mim mesma, aos 7 anos, falando com alguém que supostamente desapareceu muito antes disso ser possível. O telefone tocou. Subi correndo. Era o mesmo som de sempre. Um toque só. Um chamado contido. Atendi. "Clarice, não abra a última fita. Ainda não. Você não está pronta." Era a primeira vez que a voz me dava um aviso. Algo claro, quase protetor. Desliguei com a mão trêmula. Naquela noite, tranquei o porão e escondi a chave. Mas sonhei com a fita, a última. Ela tinha a etiqueta preta e nenhuma data. Apenas um símbolo, um pequeno círculo riscado. E uma frase que ecoou na minha mente assim que acordei. A ligação final não vem do telefone. Na manhã seguinte, percebi que o telefone estava fora do gancho novamente. Não lembrava de tê-lo usado. Mas lá estava ele, com o fio enrolado como uma serpente inquieta pendendo da mesa da sala. Coloquei-o de volta no lugar com delicadeza. Não queria provocar nada, nem ninguém. Algo mudou naquele dia. Comecei a ouvir sons, mesmo quando o telefone não tocava. Às vezes, um leve estalo no fone. Outras, uma respiração abafada, como se alguém estivesse do outro lado da linha esperando que eu dissesse alô. Mas a linha permanecia muda. Aos poucos, os sons começaram a surgir também fora do telefone. Na cozinha, ouvi meu nome sussurrado entre o barulho da chaleira. No quintal, enquanto pendurava roupas, um leve assobio seguiu meus passos. Era uma melodia que eu conhecia, mas não sabia de onde. E então, uma tarde, algo mais direto aconteceu. Fui ao corredor, o mesmo do espelho antigo, e percebi que havia algo de estranho com o vidro. Estava embaçado, como se alguém tivesse respirado contra ele. Me aproximei. Não havia vapor, nem calor na casa para isso. Mas no centro do vidro, uma marca. Uma mão, 5 dedos, pequenos, longos, como os de uma mulher, mas virados para dentro, como se alguém estivesse do outro lado do espelho. Naquela noite, evitei olhar para o espelho. Passei com os olhos baixos, acendi todas as luzes, mas ao entrar no meu quarto encontrei a mesma marca. No espelho do guarda-roupa. Passei um pano seco. A marca sumiu. Mas ao voltar, minutos depois, lá estava ela de novo. Decidi cobrir todos os espelhos da casa. Usei lençóis, toalhas, até cortinas. Me senti ridícula, como uma personagem de lenda urbana. Mas o alívio foi imediato, por algumas horas. O telefone tocou às 18h47, como sempre. Mas dessa vez, não fui até ele. Fiquei parada na sala, ouvindo o som ecoar pela casa. Um toque. Silêncio. Outro toque. Silêncio. No terceiro toque, ele parou. E então, no silêncio seguinte, ouvi algo diferente. A voz veio do corredor. "Clarice, você não precisa mais do telefone para me ouvir." Gelei. Aquilo não era eco, nem imaginação. A voz tinha volume, tinha peso.
tinha presença. Corri até o gravador, apertei REC e comecei a falar. Quem é você? Por que está me chamando? O chiado começou imediatamente, mesmo sem fita no aparelho. E no pequeno visor digital, que nunca funcionou direito, as letras começaram a piscar, uma após a outra, como se fossem digitadas por uma mão invisível. Não feche o ciclo. Foi aí que lembrei da fita sem data, aquela com o círculo riscado, a que me disseram para não abrir. Subi as escadas com a respiração pesada. O corredor parecia mais longo, o silêncio mais denso. No espelho da parede, mesmo coberto, algo pulsava. Um brilho leve, azulado, como uma televisão ligada atrás de um tecido fino. Dei um passo em direção ao armário onde escondi a chave do porão. Mas antes que pudesse abri-lo, ouvi o som do telefone. 3 toques, rápidos, urgentes. Eu não sabia o que era pior: atender ou deixar tocar. Peguei o fone com as mãos trêmulas. Clarice, disse a voz. Você já está dentro. Só ainda não percebeu. A ligação caiu. Mas o chiado continuou. Do lado de fora do telefone. Na sala. No ar. No espelho coberto. E por fim, no fundo da minha própria voz. Passei o dia seguinte em estado de suspensão, como se a casa estivesse contida dentro de uma redoma de vidro. Tudo ao redor parecia normal. O relógio funcionava, o chá fervia, os pássaros cantavam no quintal. Mas havia uma camada entre eu e o mundo, como um sussurro contínuo, quase imperceptível, entre os objetos. No fim da tarde, decidi enfrentar o que quer que fosse aquilo. Peguei a chave do porão. O metal estava frio, como se nunca tivesse aquecido, mesmo com o verão lá fora. Desci as escadas devagar. A luz lá embaixo era fraca, amarelada, como se hesitasse em iluminar tudo. O baú com as fitas continuava lá, fechado como da última vez. Peguei a fita marcada com um círculo riscado. Ela pesava mais do que as outras. Isso me pareceu estranho. Voltei à sala com ela nas mãos. A fita não tinha data, nem nome, apenas o símbolo, como se fosse um selo de algo que não deveria ser aberto. Mas eu estava cansada de não saber. Coloquei a fita no gravador. Apertei play. Por alguns segundos, só houve silêncio. Então, uma voz. A minha, disse. Clarice? Era eu. Minha voz, mas de fora, como se estivesse do lado de lá da fita. A gravação prosseguiu. Se você está ouvindo isso, então a linha foi atravessada. Senti uma vertigem leve, como se o chão tivesse se deslocado milímetros abaixo dos meus pés. A voz continuou. Você não vai se lembrar, mas já falamos antes, muitas vezes. Toda vez que o telefone tocava, era você me chamando, do outro lado, de antes ou de depois. Parei a fita, o coração aos pulos. Minhas mãos suavam. Mas havia algo mais urgente acontecendo. O telefone tocou. Dessa vez, corri até ele. Atendi antes do segundo toque. Clarice. Mas agora, a voz que dizia meu nome era a minha. Sim, era a minha voz. Exatamente como havia soado segundos antes na fita. Você precisa ouvir até o fim, ela disse. E então desligou. Voltei ao gravador. Apertei play de novo. A voz seguiu. Há coisas que não podem ser esquecidas, apenas repetidas. Chiado. Ruído de fita sendo rebobinada. E então, uma sequência de frases que me paralisou. Você está onde Clara esteve. Você ouve o que Clara ouviu. Você será o que Clara foi. As luzes da casa piscaram. Um trovão distante soou, mesmo com o céu limpo. Levantei da poltrona e fui ao espelho do corredor. Ainda estava coberto com o lençol. Mas por baixo, uma luz fraca vibrava, como um campo magnético invisível. Eu sei que você está aí, sussurrei. Do outro lado do lençol, o som da minha própria voz respondeu. Eu também sei. A ligação seguinte veio sem toque. O telefone simplesmente começou a transmitir o chiado sozinho. Peguei o fone. O som era mais grave agora, como se o chiado tivesse densidade. E no fundo dele, uma risada leve. Uma que eu conhecia, minha risada.
Gravada ou devolvida? A voz que surgiu a seguir parecia vir de um túnel. Clarice, diga seu nome. Hesitei. Diga. Fechei os olhos. Respirei fundo. Clarice. A resposta foi imediata, como se tivesse sido aguardada por décadas. Agora você está do outro lado. O telefone ficou mudo. Naquela noite, a casa permaneceu em silêncio. Nenhum toque, nenhuma interferência. Nem mesmo o som dos meus próprios passos parecia ecoar como antes. Mas quando passei em frente ao espelho do corredor, ainda coberto, o lençol estava levemente puxado para o lado, como se alguém tivesse espiado de dentro para fora. E deixado um aviso, uma marca de mão virada para fora. A última manhã foi estranhamente clara. O céu tinha aquele azul lavado de outono e os pássaros cantavam sem urgência. Pela primeira vez em semanas, não senti o peso do ar dentro da casa. Nenhum chiado, nenhuma voz. Apenas o silêncio natural das coisas antigas que já disseram tudo o que tinham a dizer. Mas eu sabia que aquilo era apenas o espaço entre as notas, não o fim da música. Preparei café. Comi lentamente. Sentei à mesa, observando o telefone imóvel. E então, às 18h47, como sempre, ele não tocou. Não houve qualquer som. Mas mesmo assim, levantei e fui até ele. Peguei o fone. Nada, nenhum sinal. Coloquei o gravador em cima da mesa, junto da fita marcada com um círculo riscado. Apertei REC. Estou esperando, disse em voz baixa. Gravei alguns minutos de silêncio. Depois, rebobinei e apertei play. E lá estava, a voz. Clarice, você atendeu mesmo sem toque. Minha própria voz respondeu gravada. Eu ouvi mesmo sem som. Isso significa que está pronta, disse a outra voz, mais distante, agora com um leve eco. O som do gravador se embaralhou, distorceu. E então, como se tivesse sido gravado em outro tempo, outra vida, ouvi. Quando você se esquecer de ter ouvido, é porque finalmente escutou. O chiado tomou conta da fita. Naquela noite, dormi sem medo. Nenhum sonho veio. Nenhuma lembrança me puxou. O espelho continuava coberto. O porão trancado. As fitas imóveis. No dia seguinte, fui até a cidade, visitar minha irmã. Conversamos pouco. Ela sempre teve dificuldade com silêncios. E eu, cada vez mais, os procuro. Contei a ela que achei uma fita com minha voz de criança. Ela sorriu, mas não se impressionou. Disse que devíamos ter gravado aquilo juntas, e eu simplesmente não me lembrava. Mencionei o nome de Clara. Minha irmã franziu a testa. Quem? Clara. A prima da mamãe. Aquela que sumiu. Ela me olhou com suavidade, como se explicasse algo a uma criança. Clarice. A mamãe nunca teve uma prima chamada Clara. Insisti. Falei das fotos, das fitas, da voz. Ela apenas me abraçou. Às vezes a solidão fala alto demais, sussurrou. Voltei para casa com a sensação de estar trazendo algo invisível comigo. Um peso que não vinha de fora. Naquela noite, o telefone tocou. Apenas uma vez. Mas quando corri para atender, o fone já estava fora do gancho. E pela primeira vez, eu não lembrava de ter ouvido o som. Só sabia que ele tinha tocado. Ou talvez não. Félix, desde então, tenho vivido com essa dúvida como uma sombra que muda de forma com a luz. Gravo minhas próprias conversas às vezes. Reescuto fitas que não gravei. E juro, há dias em que minha voz responde perguntas que eu ainda nem fiz. Talvez, como disseram, a ligação final não venha do telefone, mas de algum lugar que sempre esteve comigo, dentro ou atrás, de mim mesma. Boa noite, Félix. Eu sei que já é tarde, mas preciso escrever antes que tudo se apague de novo. Não sei exatamente por onde começar, então vou direto ao ponto. Estou hospedada num hotel que me dá arrepios. Não porque seja antigo, embora seja, mas porque tudo aqui parece conhecido demais. Cheguei ontem à noite, a trabalho. A cidade é pequena,
dessas que parecem ter parado no tempo, com letreiros desbotados e calçadas que rangem. O hotel fica na parte alta, numa rua sem saída. Chamava-se Hotel Vista Serena, mas a placa estava com metade das luzes apagadas, fazendo parecer Vista Na. Um trocadilho involuntário que me causou desconforto imediato. O saguão tinha cheiro de flores artificiais. Lavanda, talvez, ou algo tentando imitar lavanda. Fui recebida por um recepcionista apático que me entregou a chave do quarto 211 com um gesto automático, sem sequer levantar os olhos. O elevador era daqueles antigos, com grades internas e um rangido metálico que me fez desejar ter subido pelas escadas. Ao chegar no segundo andar, fui recebida por um corredor longo e estreito, silencioso como um túmulo. O papel de parede, de um tom bege esverdeado, estava descascando em alguns pontos. As luzes eram amareladas, fracas, e criavam sombras estranhas nos cantos. E o cheiro, um perfume doce e enjoativo, pairava no ar, familiar de um jeito incômodo, como algo esquecido há muito tempo. Caminhei até a porta 211. A chave rangeu ao girar, e precisei empurrar com força para abrir. O quarto era simples. Cama de casal, escrivaninha, uma poltrona gasta e um espelho grande sobre a cômoda. Nada fora do comum. E ainda assim, algo estava errado. Fiquei parada na porta por alguns segundos, tentando identificar o que me incomodava. Era como se já tivesse estado ali antes, não apenas num lugar parecido, mas exatamente ali. Cada detalhe, da mancha no canto da cortina até a disposição dos móveis, me causava uma sensação de déjà-vu tão intensa que precisei me sentar. Abri minha mala, tomei um banho rápido, deitei. Mas o sono não veio fácil. Durante a noite acordei várias vezes com a impressão de ouvir passos no corredor. Lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Às 3 da manhã levantei e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Mas juro, Félix, eu ainda ouvia os passos. Tentei ignorar. Voltei à cama. Foi então que percebi o detalhe mais estranho de todos. A placa na porta do meu quarto. Do lado de dentro, colada na madeira, estava escrita em tinta dourada e letras cursivas a palavra retorno. Não sei explicar o que isso significa. Talvez amanhã tudo faça mais sentido. Ou talvez, como temo, as coisas só comecem a piorar a partir daqui. Na manhã seguinte, acordei com a luz filtrando pelas frestas da cortina pesada. O relógio marcava 8h20, mas o céu lá fora tinha aquele tom de cinza que não revela se o dia está apenas começando ou se nunca despertou de fato. Desci para o café da manhã, que era servido numa pequena sala ao lado da recepção. Pão seco, café ralo, frutas cortadas de maneira tão precisa que pareciam artificiais. Havia apenas 2 pessoas além de mim. Um senhor de terno antigo lendo um jornal com data apagada e uma moça muito jovem, de cabelo preso, que comia como se estivesse ali há dias ou meses. Mas foi ao voltar para o quarto que a encontrei pela primeira vez. A senhora do carrinho. Ela empurrava um carrinho de limpeza coberto por um pano branco, como se tentasse esconder algo. Tinha o cabelo grisalho, preso num coque frouxo, e usava um uniforme que parecia pertencer a outra época. O avental era bordado com linhas desbotadas e, em vez de crachá, trazia pendurado ao peito um pequeno broche em forma de flor. "Bom dia, moça", disse ela, sem me olhar diretamente. Sua voz era rouca, mas gentil. Respondi com um aceno já passando por ela quando ouvi. "Seu quarto continua com cheiro de jasmins?" Virei-me de imediato. "Desculpe, como disse?" Ela sorriu, mas não respondeu. Continuou empurrando o carrinho em direção ao fim do corredor, os rodízios fazendo um som abafado sobre o carpete gasto. Fiquei ali parada, observando-a se afastar. O cheiro de jasmim. Era isso que eu tentava lembrar na noite anterior. Aquele perfume doce no corredor não era lavanda, era jasmim. O mesmo que minha avó usava no quarto quando eu era criança. Voltei ao quarto com um peso estranho no peito. Fechei a porta. Olhei novamente para a placa interna. Retorno. Aquilo não podia ser parte do hotel. Era como se estivesse lá só para mim. Durante o resto do dia, tentei me distrair com trabalho, e-mails,
relatórios, mas minha atenção se voltava sempre ao corredor. Abri a porta algumas vezes, só para verificar. Tudo igual. Tudo quase igual. Na terceira vez que saí, juro que o quadro ao lado da porta 209 era outro. Antes mostrava uma paisagem com montanhas. Agora, havia uma pintura de um campo com uma única árvore seca. Não consegui lembrar se talvez tivesse confundido. Mas o detalhe me perturbou. Ao final da tarde, quando o silêncio do andar se tornava quase palpável, ouvi passos novamente. E risadas. Bem baixas. Abri a porta devagar, espiando para fora. A senhora do carrinho estava parada diante da porta 215. Murmurava algo para si mesma, como se estivesse tendo uma conversa. Mas não havia ninguém ali. Nenhuma voz respondia. Só ela e aquela porta, que estava entreaberta. Dei um passo para fora. "Precisa de ajuda?" Perguntei, tentando soar natural. Ela virou o rosto lentamente, com um olhar vago, distante. "Você já esteve aqui antes, não é?" disse. E dessa vez, seus olhos estavam cravados nos meus. Engoli em seco. Sorri por educação. "Não que eu me lembre." "Algumas coisas a gente não lembra porque não quer lembrar", respondeu, voltando ao carrinho e empurrando o corredor abaixo. "Mas o hotel lembra." Fiquei ali, congelada, até não ouvir mais os passos do carrinho. A porta 215, quando olhei novamente, estava fechada. E o quadro ao lado dela, agora, mostrava 2 árvores secas. Naquela noite, dormi pouco. Talvez nem tenha dormido de verdade. Sabe quando se está de olhos fechados, mas o corpo continua alerta? Foi assim. Cada pequeno som me parecia um chamado. Cada sombra projetada pelas frestas da cortina me fazia prender a respiração. Ao abrir a porta do quarto pela manhã, dei um passo para trás. O corredor estava diferente. Era sutil, mas inegável. O papel de parede, antes de tom bege esverdeado, agora era mais escuro, com um padrão que eu não lembrava. As luminárias pareciam ligeiramente maiores, e a distância entre as portas me pareceu alterada, como se o corredor tivesse se estendido durante a noite. Olhei para os números das portas. Tudo parecia em ordem até eu notar um novo detalhe. Havia uma porta a mais. Antes, o corredor terminava na porta 219. Agora, havia uma porta 221, isolada no fim do corredor, quase colada à parede. Ela não tinha olho mágico, e sua placa era menor, como se tivesse sido improvisada. Voltei ao meu quarto inquieta. Fiz questão de descer à recepção para perguntar quantos quartos o hotel tinha. 34, respondeu o recepcionista sem entusiasmo. E no segundo andar? 19. Pensei rápido. Meu quarto era o 211. Se o último era o 219, fazia sentido. Mas a 221? O corredor termina na 219, não é? Ele demorou um segundo a mais para responder. Sim, como sempre foi. Naquela manhã, saí para cumprir meus compromissos. Reuniões, almoços, aquele tipo de rotina que normalmente me distrai. Mas o pensamento do hotel, da camareira, da porta extra, tudo aquilo me seguia como um ruído constante no fundo da mente. Voltei já no início da noite. E ao subir, novamente me detive no corredor. Agora, o quadro ao lado do 209 mostrava 3 árvores secas. Estava se multiplicando. Caminhei até o final. A porta 221 permanecia lá, como se sempre tivesse existido. Me aproximei devagar. Estiquei a mão até a maçaneta, mas não tive coragem de girar. Foi quando ouvi uma voz baixa, atrás de mim. Não é prudente abrir o que está fechado por razão. Virei-me bruscamente. A senhora do carrinho. Ela segurava uma chave antiga na mão, mas seus olhos estavam fixos na porta 221. "O que tem aí?" perguntei. Ela sorriu de um jeito que me fez estremecer. Sombras que esqueceram o próprio nome. Antes que eu respondesse, ela já caminhava de volta. E pela primeira vez, notei que não havia carrinho nenhum com ela. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi novamente passos.
Mas desta vez, vinham de dentro do espelho. Levantei, me aproximei devagar. O vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado perto dele. E bem no centro, escrito com o dedo, estava uma palavra. Lembra. Passei o dia inteiro evitando voltar ao hotel. Inventei reuniões, estiquei almoços, caminhei sem destino pelas ruas estreitas da cidade. Mas no fundo eu sabia que o lugar me esperava. O tipo de espera silenciosa, paciente, que não tem pressa porque sabe que não há para onde fugir. Ao subir novamente ao segundo andar, meu coração disparou. O corredor parecia ainda mais longo. Não havia mais fim visível. Apenas uma névoa tênue envolvendo o fundo do corredor, como se a arquitetura do hotel estivesse em constante expansão. E dessa vez, além da 221, havia outra porta, sem número, sem maçaneta. A madeira era escura, quase preta. Um brilho estranho percorria sua superfície, como se estivesse ligeiramente úmida. E no centro havia algo gravado, bem pequeno. Por onde voltam os que não souberam partir? Minha primeira reação foi de negação. Estava cansada, talvez doente. Alucinações. Era a explicação mais lógica, embora absurda. Respirei fundo, caminhei lentamente até a tal porta. Encostei o ouvido. Nada. Mas, quando virei para voltar, a luz das lâmpadas piscaram, e o som de passos atrás da porta, lentos, arrastados, percorreu meu corpo como gelo. Corri de volta até meu quarto. Tranquei a porta. Liguei a televisão, tentando abafar os sons do lado de fora. Mas ela não pegava nenhum canal. Tela azul. Como se não houvesse sinal. E então, mais uma vez, o espelho. Dessa vez, não havia palavras. Havia reflexos. Só que não eram meus. Era o quarto. Igual ao meu. Mas vazio. E no reflexo, a porta interna estava entreaberta. E por ela se via outro corredor. Não o que eu conhecia, mas um ainda mais escuro, com paredes manchadas e uma luz oscilante no teto. Fechei os olhos com força. Quando abri, o espelho estava normal. Meu reflexo, meu quarto, tudo em ordem, ao menos na superfície. E ainda assim, tive a certeza de que alguém, ou algo, me observava do outro lado. Tentei dormir, mas acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo puxada para fora da cama. Meus pés estavam frios, e o quarto cheirava mais intensamente a jasmim, como se tivessem derramado perfume em cada canto. Levantei trêmula, abri a porta e caminhei até o fim do corredor. A porta sem número estava entreaberta. Lá dentro, um quarto espelhado, idêntico ao meu. Mesmo tipo de mala, mesmas roupas dobradas. Mesmo espelho com o mesmo reflexo. Mas no reflexo, eu estava de costas. E escrita no espelho com o dedo. Se você está aqui é porque nunca saiu. Não lembro de ter voltado ao meu quarto, mas me vi sentada na cama pela manhã com os sapatos ainda nos pés e a mala fechada ao meu lado, como se estivesse pronta para partir, ou talvez para voltar. O cheiro de jasmim era mais fraco, mas permanecia. Agora, misturado com outro aroma, mais denso, levemente metálico. Evitei o espelho. Evitei o corredor. Só abri a cortina. O que vi foi um pátio cinzento, fechado por muros altos. Nenhum som de trânsito, nenhuma alma passando. Como se o hotel estivesse fora do tempo. Peguei meu celular. Sem sinal. Nenhum registro de chamadas. Nenhuma mensagem. Nenhuma foto. Era como se eu não estivesse ali de verdade. Ou como se o tempo que passei ali não existisse para o mundo. Sentei diante do espelho, observando. Esperei que algo surgisse. Um movimento, uma sombra, qualquer coisa. Mas o espelho apenas devolvia minha imagem. Até que por um segundo, vi algo mudar. Uma mulher apareceu atrás de mim. Virei de imediato. Nada. Mas a imagem permaneceu por um instante ainda no reflexo. Ela estava de vestido escuro, cabelos presos, olhos baixos. Havia tristeza em sua postura. Familiar. Era eu, mais jovem, mas claramente eu. Tentei lembrar. Vasculhei minha memória.
Já estivera ali? Já sonhara com aquele lugar? Por que tudo me era tão reconhecível, tão inquietantemente íntimo? Foi quando percebi. No reflexo, o quarto estava cheio de retratos. Fotos nas paredes, molduras sobre a cômoda. Todas mostravam momentos, festas, cafés da manhã, aniversários, sempre com a mesma mulher. Eu, ao lado de uma menina de olhos grandes e cabelos cacheados. Senti a garganta fechar. Não conseguia olhar por mais de alguns segundos. Era como se o espelho estivesse me mostrando uma vida esquecida ou negada. Corri até o fim do corredor. A porta sem número estava fechada novamente. Tentei abrir, empurrar, bater, nada. E então ouvi atrás de mim a voz da senhora do carrinho, suave como um sussurro. Ela costumava te esperar toda a noite, sentada na beira da cama. Virei-me, mas ela não estava ali. Apenas o som do carrinho, ou do que eu achava ser um carrinho, se afastando. Voltei ao quarto, sentei, encostei na parede e finalmente me lembrei. Anos atrás, quando minha filha adoeceu, eu me hospedei ali, sozinha, sem conseguir voltar para casa. A dor era insuportável, a culpa maior ainda. Por não ter percebido os sinais, por ter seguido com a vida como se o tempo fosse infinito. Na época, eu apaguei. 3 dias sem comer, sem sair. Quando me encontraram, não me lembrava do nome dela. O hotel ficou registrado apenas como um lugar de descanso. Agora entendo. O hotel lembrava por mim. E cada detalhe era uma parte do que eu deixei trancado. O corredor era minha memória, esticando-se, retornando, distorcendo-se. Uma tentativa de reconstrução. E o espelho era o que me restava de verdade. Hoje é meu último dia aqui. Ou talvez minha última noite. Desde que acordei, o silêncio do hotel se adensou como névoa. Não há mais passos no corredor. Não há camareira. Não há recepção. O elevador está parado, com as luzes apagadas. O mundo lá fora, invisível por trás da janela enevoada, parece ter desaparecido. Tentei sair. Desci as escadas até o saguão. Encontrei cadeiras cobertas por lençóis, poeira acumulada em camadas espessas e um relógio de parede parado às 3h17. A recepção estava vazia. Nenhum sinal de vida. E então, no balcão, havia um caderno de registros aberto. Passei os dedos pelas folhas. Nomes, datas, cidades. E lá estava o meu, Cristiane dos Anjos, quarto 211, entrada, 13 de setembro, sem data de saída. Mais adiante, um nome conhecido, Isabela dos Anjos, quarto 211, entrada, 11 de setembro, Isabela, minha filha. Fiquei olhando para aquela linha por longos minutos. As palavras tremiam diante dos meus olhos. Era impossível. Ela nunca esteve ali. Ou esteve. Voltei ao segundo andar. O corredor parecia mais curto agora. As portas mais próximas. O quadro ao lado do 209 mostrava agora uma árvore caída. O espelho no meu quarto refletia com precisão. Nada se mexia mais. Nenhuma imagem distorcida. Nenhuma mensagem escrita. Apenas eu, com olhos fundos e ombros curvados. Sentei-me na cama e compreendi, finalmente, que o hotel não era um lugar. Era um tempo. Um tempo que me prendeu porque eu nunca o deixei ir. Durante todos esses anos, segui vivendo, ou fingindo viver, como quem anda em círculos. O trabalho, os hotéis, as viagens. A rotina de quem tenta escapar de algo que permanece dentro. Mas a culpa? A culpa tem memória melhor que a nossa. E hoje, finalmente, entendi por que voltei. Porque o tempo, mesmo que escondido em corredores silenciosos e portas sem número, sempre cobra seu eco. Fechei os olhos por alguns minutos e ouvi passos. Não no corredor, mas aqui, bem perto. Passos pequenos, um riso suave e uma voz, quase sussurro. Agora você lembra, mamãe? Abri os olhos. O quarto estava vazio, claro, silencioso. Mas pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente da dor. Senti saudade.
e pela primeira vez consegui chorar. Não como alguém que perdeu, mas como quem finalmente aceita que algumas partidas não significam fim, apenas mudança de lugar. O hotel pode continuar aqui. Pode se apagar novamente da memória de todos, mas dentro de mim, ele se tornou paz. E quando saí pela porta do 211, sem mala, sem pressa, percebi que o corredor havia desaparecido atrás de mim e que o som dos meus passos já não ecoava mais. Há memórias que não envelhecem, só se escondem, esperando o momento certo para respirar de novo. Boa noite, Félix. Precisei de coragem para te escrever. Não por medo do que vou contar, mas porque, pela primeira vez, não sei ao certo se vivi ou imaginei o que estou prestes a relatar. Estou velha, Félix, e quando a memória começa a se embaralhar com o tempo, a gente se apega às poucas certezas. Esta, por mais estranha que pareça, é uma delas. Voltei à cidade onde passei minha infância após 42 anos. Itaporã ainda está lá, escondida entre colinas baixas e cercada por um rio preguiçoso. As ruas de paralelepípedo continuam com as mesmas falhas. As casas coloridas resistem ao tempo. E o sino da igreja ainda toca 3 vezes ao dia. Mas tudo parece menor agora. Ou talvez eu é que tenha crescido demais por dentro. Eu me hospedei na antiga pensão da dona Zuleide, que agora é tocada por sua filha, uma moça gentil chamada Laura. Meu plano era ficar apenas 3 dias, o suficiente para ver a praça, passar na escola onde lecionei por 2 anos e talvez caminhar até o campo onde eu e minha prima Brígida brincávamos de roda. Mas logo na primeira tarde, algo mudou meus planos. Fui atraída por uma ruína no alto da Rua das Laranjeiras. Nunca me lembrava de ter visto aquela casa. Estranhamente parecia que ela sempre estivera ali, mas escondida num canto da minha memória, como se só agora tivesse sido revelada por uma fresta no tempo. Era uma construção grande, talvez centenária. O telhado cedeu em alguns pontos, deixando vigas à mostra. As paredes, cobertas de eras secas, resistiam em pé. As janelas, e isso me chamou a atenção de imediato, estavam todas fechadas. Eram 6 ao todo, 2 por andar, com caixilhos pesados de madeira. Nenhum vidro quebrado, nenhuma fresta. Só o silêncio da madeira envelhecida encarando a rua vazia. Aproximei-me devagar, como quem não quer assustar o próprio pensamento. Não havia portão, só um arco de ferro enferrujado coberto por folhas. Ao passar por ele, senti um arrepio, desses que não vêm do frio, mas da alma. Era como se o chão ali não me quisesse pisando sobre ele. Parei a poucos passos da porta. Um cheiro leve de papel queimado pairava no ar. Era familiar, muito familiar. Olhei em volta. Nada além de um jardim tomado pelo mato e um banco de cimento partido. E então algo me fez recuar. Não ouvi som algum, Félix, mas tive a clara sensação de que alguém ou algo dentro daquela casa estava atrás de uma daquelas janelas, olhando para mim. Não vi movimento, não vi sombras, apenas senti. Como quando se entra numa sala onde há outra presença, mesmo sem ver ninguém. Voltei à pensão apressada, sentindo as pernas bambas como se tivesse corrido uma maratona. Laura me perguntou se estava tudo bem. Sorri e disse que sim. Mas à noite, enquanto escutava a chuva cair devagar sobre o telhado, pensei: por que aquelas janelas estavam todas fechadas, tão intactas, numa casa que o tempo claramente esqueceu? No dia seguinte, fui até lá de novo. Voltei no dia seguinte, Félix, como quem segue um chamado. O céu estava limpo, o sol fraco de primavera espalhava sombras mansas pelas calçadas. Caminhei devagar, observando os detalhes da rua. O número 89 da Rua das Laranjeiras não aparecia em nenhuma das casas vizinhas. Curiosamente, a casa em ruínas não tinha número visível. Isso me incomodou. Afinal, como nunca notei esse detalhe antes? Era como se ela existisse fora da lógica cotidiana daquela cidade. Quando atravessei novamente o arco de ferro, percebi algo diferente. As eras haviam se movido. Onde antes havia uma espiral de folhas secas, agora havia um desenho quase simétrico, como se alguém tivesse reorganizado os galhos durante a noite.
Passei a mão por eles e senti umidade. Aquela planta estava viva, mas ali tudo parecia em suspenso. A porta da frente estava encostada. Sim, Félix. Não trancada, não emperrada. Apenas encostada, como se aguardasse uma visita. Olhei em volta, procurei alguma movimentação na rua, mas estava completamente só. O silêncio me envolveu de tal forma que cheguei a ouvir minha própria respiração. Algo que raramente percebo. Empurrei a porta com delicadeza. Ela se abriu sem ruído. O ar ali dentro era morno, diferente do que se espera de uma construção em ruínas. Não havia poeira no chão de madeira, nem teias de aranha nos cantos. Era como entrar em um lugar que apenas simula o abandono. A luz do sol invadia por pequenas frestas entre as tábuas do telhado, criando feixes dourados que dançavam com as partículas do ar. E então vi. Na parede da sala havia um quadro, e dentro dele, uma fotografia antiga, quase desbotada, mas reconhecível. Minha avó, Clara, muito jovem, sorrindo ao lado de uma mulher que eu nunca vira antes. Estavam em frente àquela mesma casa. A moldura estava coberta de uma leve camada de verniz recente. Aquilo não fazia sentido. Como aquele quadro com aquela imagem estava ali? Me aproximei, toquei a moldura. Uma gota de tinta fresca escorreu pelo canto. Félix, juro que senti o chão ranger sob meus pés, como um suspiro abafado. Um som breve, mas suficiente para me congelar. Fiquei ali, imóvel, escutando. Mais nada. O som não se repetiu. Continuei explorando. Havia uma cristaleira parcialmente vazia, com 3 xícaras de porcelana branca alinhadas com perfeição. Um espelho rachado no canto refletia a luz de um jeito estranho. Era como se atrasasse a imagem em 1 segundo. E no centro da sala, sobre um aparador de madeira escura, estava um caderno. Abri. A primeira página estava em branco. A segunda também. Na terceira, uma caligrafia firme e familiar. Isadora, você voltou. Fechei o caderno com um estalo e recuei. Voltei para a pensão sem olhar para trás. O sol já começava a descer, tingindo os telhados de cobre. Quando fechei a porta do meu quarto, senti que havia trazido algo comigo. Um cheiro, uma sensação, um fragmento de silêncio. Naquela noite, sonhei com a casa. Mas, no sonho, as janelas estavam abertas e alguém me chamava de dentro. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A imagem do sonho ainda colava nas pálpebras. A casa, agora com as janelas abertas, me olhava de dentro para fora. E aquela voz, suave, mas firme, me chamava pelo nome com um sotaque antigo, como o da minha avó. Isadora. Entre, querida. Já é hora. Fiquei sentada na cama por longos minutos, tentando entender por que aquele chamado me causava mais saudade do que medo. Laura me serviu café com bolo de fubá no salão da pensão e percebi que ela me observava com curiosidade contida. A senhora foi até a Rua das Laranjeiras ontem, não foi? Ela perguntou, como quem cutuca o silêncio. Assenti, sem saber exatamente como responder. Laura inclinou a cabeça e disse apenas: aquela casa tem história, mas é melhor deixar para lá. Isso me deixou ainda mais inquieta. Voltei ao quarto, sentei à escrivaninha e abri minha bolsa. Lá estava o caderno, o mesmo da casa. Eu não o havia trazido. Juro que o deixei sobre o aparador. Mas ele estava ali, com sua capa de couro escurecida e o cheiro discreto de verniz e mofo. Abri devagar. A primeira página, antes em branco, agora trazia uma nova frase. Você sempre esteve aqui. Não sei explicar o que senti, Félix. Algo entre pânico e um estranho alívio. Como se aquela afirmação, por mais absurda, preenchesse uma lacuna que eu não sabia existir. Naquela tarde, decidi caminhar sem rumo pela cidade, tentando evitar qualquer pensamento sobre a casa. Fui até a praça onde minha mãe me levava quando pequena. Sentei no banco de madeira e ouvi os sinos da igreja tocarem 3 vezes. Observei as crianças brincando, as folhas dançando ao vento. Mas tudo parecia falso,
como se eu assistisse a uma encenação, com figurantes que sorriam apenas porque o roteiro assim pedia. No fim do dia, retornei à pensão. Estava exausta, mas não de andar. Era um cansaço da mente, como se eu tivesse sonhado acordada o tempo inteiro. Ao deitar, percebi algo diferente no quarto. Uma corrente de ar frio vinha da janela, embora ela estivesse fechada. E sobre a cômoda havia um porta-retrato. Um que eu nunca vira antes. Era uma foto antiga, sépia, mostrando a fachada da casa em ruínas. As janelas estavam todas abertas, e no centro da imagem, sentada nos degraus da entrada, uma criança me observava. Não sorria, apenas olhava, como quem esperava que eu finalmente a reconhecesse. Naquela noite, os sonhos voltaram. Mas desta vez, não era a voz da minha avó. Era a minha. Eu, de dentro da casa, chamando por mim mesma. O dia seguinte amanheceu cinzento, o tipo de céu que parece pesar sobre os ombros. Tomei meu café em silêncio, ignorando o caderno que agora permanecia aberto sobre a escrivaninha. A cada hora, uma nova frase surgia, escrita na mesma caligrafia firme. Naquela manhã, li: ela ainda mora lá. Resolvi não voltar à casa naquele dia. Em vez disso, fui à biblioteca municipal, um pequeno prédio de tijolos baixos que resistia ao tempo como um velho guerreiro cansado. Lá, procurei por registros da Rua das Laranjeiras, tentando encontrar qualquer menção à casa. Demorou, mas encontrei um livro de registros antigos, encadernado com couro gasto. Nele, uma citação breve sobre uma residência construída em 1912 por uma senhora chamada Antonieta Luz, viúva, sem filhos, famosa por sua obsessão com o silêncio e por manter as janelas sempre fechadas para impedir que o tempo entrasse. Mais adiante, uma nota de rodapé mencionava que a casa foi deixada ao abandono após seu desaparecimento misterioso, em 1954. Nenhum corpo, nenhum vestígio. Simplesmente sumiu. E o mais perturbador, Félix, em um envelope colado ao final do livro, havia uma fotografia em preto e branco da casa. Data escrita a lápis, 1951. Na janela do segundo andar, alguém olhava para fora. A imagem era turva, mas havia algo familiar naquele contorno. Quando ampliei com a lupa da biblioteca, meu coração gelou. Era eu. Voltei à pensão com passos trêmulos, o livro ainda aberto na mente. Laura me esperava na porta, como se soubesse da minha inquietação. Dona Isadora, ela disse com a voz baixa, a senhora não deveria mexer com essas coisas. Que coisas? Ela olhou para os lados antes de responder. A casa. Minha avó dizia que ela não está em lugar nenhum. Ela aparece para quem tem lembrança presa. E para sair de lá, tem que lembrar certo. Fiquei em silêncio. Laura então me entregou algo envolto num lenço bordado. Era uma pequena caixinha de madeira, sem fechadura, sem marca alguma. Abri. Dentro havia um brinco de pérola, igual ao que minha avó Clara usava. Um que, curiosamente, desapareceu no dia de seu velório, há mais de 30 anos. Encontrei isso hoje de manhã, no batente da porta do seu quarto, disse Laura. Acho que era para a senhora. À noite tentei não dormir. Mas o cansaço venceu. No sonho caminhei pela casa em ruínas. As janelas estavam todas abertas, e pelas frestas soprava um vento que me chamava. No final do corredor, vi uma mulher sentada em uma poltrona antiga. Seu rosto era meu, mas mais velho, muito mais velho. Ela me estendeu a mão e disse com voz cansada: lembre-se, lembrar é a única saída. Acordei chorando. No amanhecer seguinte tomei uma decisão. Eu precisava voltar àquela casa, mas não apenas entrar. Eu precisava lembrar. Preparei-me como se fosse para um reencontro. Coloquei o casaco azul marinho que usava quando visitava minha avó nas tardes de domingo. Levei comigo o caderno, agora preenchido com frases que surgiam sozinhas, e o brinco de pérola, guardado num lenço branco. A Rua das Laranjeiras parecia ainda mais vazia. O vento soprava firme, como se tentasse me empurrar de volta. A casa estava lá, esperando. As janelas, desta vez, estavam entreabertas,
como se já soubessem que eu viria. Entrei sem bater. A sala estava como antes, mas com pequenos detalhes diferentes. As xícaras agora eram 4, o espelho rachado, inteiro. E sobre o aparador, além do caderno, havia uma moldura com uma nova fotografia. Eu, ainda criança, sentada no mesmo banco de jardim, onde décadas depois choraria a morte da minha avó. Só que havia algo a mais na foto. Uma sombra atrás de mim, em forma humana, mas sem rosto. Subi as escadas devagar. A cada degrau, o ar parecia mais denso, como se eu estivesse mergulhando em outro tempo. No andar de cima, as portas dos quartos estavam todas abertas. Entrei no da direita e parei. O quarto era meu. Não o de agora, o de quando eu tinha 7 anos. Tapete florido, boneca de pano, cortinas cor-de-rosa. E sobre a escrivaninha, uma caixinha de música. A mesma que meu pai jogou fora quando nos mudamos de Itaporã. Girei a chave. A música começou a tocar. Era a mesma melodia que minha avó cantarolava para me fazer dormir. Nesse instante, tudo começou a vibrar levemente, como se o tempo estivesse se reacomodando. Uma sensação morna invadiu o ambiente. Fechei os olhos e deixei a música me envolver. Quando os abri novamente, estava em pé diante do espelho do quarto. E lá, refletida ao meu lado, estava ela. Antonieta Luz. Seus olhos eram escuros como noite sem lua, mas havia uma tristeza profunda ali. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão. Entreguei-lhe o brinco de pérola, que ela segurou com um cuidado quase sagrado. Então, com a voz que parecia vir de muito longe, ela sussurrou: "Agora você pode lembrar certo." Acordei sentada no chão da sala, com a caixinha de música ainda tocando. O sol estava se pondo. As janelas, todas fechadas novamente. Saí da casa sem olhar para trás. Caminhei lentamente até a pensão, com a certeza de que havia entendido algo. Ou quase. Mas aquela última frase no caderno, agora repousando na mesa do meu quarto, me fez estremecer. Lembrar não é o fim, é o começo. Desde aquele dia não voltei mais a casa. Fiquei em Itaporã por mais 3 dias. Caminhei pelas ruas, sentei na praça, conversei com antigos conhecidos. Tudo parecia normal, mas nada parecia verdadeiro. Era como se, ao sair da casa, eu tivesse atravessado para outro lado do espelho. Um mundo onde tudo era exatamente como deveria ser, mas ainda assim, errado em um ponto invisível. Na manhã da partida, arrumei minha mala em silêncio. O caderno continuava sobre a escrivaninha. Resolvi deixá-lo ali, como uma devolução. Ao fechar a porta do quarto, senti uma última lufada daquele cheiro, leve, entre madeira antiga e lavanda. No ônibus de volta, observei as curvas da estrada como quem se despede de uma lembrança. E então, pouco antes da cidade desaparecer entre as colinas, olhei para trás. A casa, Félix. Ela estava lá, nítida, erguida, imponente, com todas as janelas escancaradas. E alguém estava na porta. Era uma criança, talvez de 7 anos. Usava um vestido azul claro. Ela me olhou com uma expressão que misturava súplica e reconhecimento. Bateu uma vez no peito, depois apontou para mim. E sorriu. Desde então, às vezes acordo à noite com a sensação de que alguém me chama. Não com palavras, mas com lembranças. Imagens difusas, como sonhos mal resolvidos. A casa aparece nos detalhes, no reflexo da janela do meu apartamento, na dobra de um lençol, nas sombras que se alongam sob a porta. Uma vez, meses depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma única fotografia. Eu, já idosa, sentada na varanda da casa em ruínas. Ao fundo, as janelas, todas fechadas. E na parede, pendurado, estava o mesmo caderno que deixei na pensão. Félix. Não sei dizer se vivi aquilo tudo. Talvez tenha sonhado, talvez minha mente tenha tecido lembranças com o fio frouxo do tempo. Mas a sensação permanece. A certeza muda, como um relógio que atrasa ou adianta conforme a temperatura. O que sei é que há algo naquela casa, algo que se alimenta de memória,
que se constrói a partir do que esquecemos e se revela no que não conseguimos explicar. E eu ainda sonho com as janelas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo com relatos que certamente despertaram a curiosidade. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos próximos vídeos. Na tela, estou deixando 2 vídeos excelentes que complementam muito bem o que vimos hoje. Recomendo fortemente que você assista. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.